Gente, boa, tudo bom? Nós hoje vamos trabalhar, né, o exercício, tá? De técnicas. Eu vou estar corrigindo o exercício de técnicas para vocês, tá? E aí nós falamos um pouquinho em relação a tipos de bens, né? As características dos bens, né? Falamos também em relação o que é bem, né? Aquela coisa que a gente pega, a gente adquire, um tipo de bem, né? Então nós trabalhamos falando um pouco da questão do bem, a sua classificação, né? Os seus tipos. Então nós trabalhamos em relação a bens. E aí nós vamos agora corrigir o exercício de bens, tá? Eu já dei aula para vocês, já expliquei direitinho, certo? Alguns de vocês já fizeram o exercício e aí é só para poder corrigir mesmo, tá? Então vamos lá. Na primeira questão tem assim: as coisas capazes de satisfazer as necessidades do homem são. Tem necessidades humanas, as necessidades humanas, coisas naturais, bens e nenhuma das alternativas. Gente, quais são as coisas capazes de satisfazer a necessidade do homem? Se a gente está tratando de tipos de bens, então, para eu satisfazer um desejo meu, eu preciso de bens, né? Então, aí tem as necessidades humanas. As necessidades humanas ela vai satisfazer, mas nós estamos tratando aí de bens, tá? Nós estamos tratando de bens. Então a gente não entra em necessidades humanas. As necessidades humanas foi na outra aula que a gente teve e aí tinha lá necessidades humanas. Nesse caso nós estamos trabalhando com bens, né? Tipos de bens. Então, é necessidades humanas? Não, porque o assunto não é necessidades humanas. É coisas naturais? Não, é o quê? Bens, tá? O segundo, os bens indispensáveis à sobrevivência humana são aquela coisa que a gente começou a trabalhar, tá? De bens primários, bens secundários. E aí é que é parecido com as necessidades humanas, porque quando eu digo que aquele bem primário, é aquele bem essencial para minha sobrevivência. Eu preciso ter ele para poder sobreviver. Então, quando eu falo primário, é o primeiro de tudo, né? Os bens secundários já são outros desejos. À medida que eu vou atingindo alguns, eu vou satisfazendo alguns desejos, eu vou criando outras expectativas e vou satisfazendo outros desejos. Então, é o bem secundário. Então, vamos lá. Tem lá, letra A, primário. Letra B, secundário. Letra C, raros. E letra D, fisiológicos ou complementares. Então, o que eu preciso indispensável para a sobrevivência humana? Os bens primários, né, gente? E os bens primários que assim, são aqueles essenciais, indispensáveis à sobrevivência humana. Que é o ar, que é você comer, né, que é você beber água. São bens que são indispensáveis. Se você não tiver isso, você morre, né? Então, é um bem que é indispensável, certo? E vamos continuar. Então, só para poder voltar aí um pouquinho para vocês segurarem direitinho isso aí, essa questão dos bens, quando a gente se trata de bens primários, são aqueles essenciais e indispensáveis. Quando a gente trata de secundários, olha aí, são os que satisfazem as necessidades menos importantes, tá? Do homem, que pode muito bem viver sem elas, pois não são indispensáveis à sua sobrevivência. Então, quando a gente trata de bens primários, ele é indispensável à sobrevivência humana. É você beber água, é você respirar, né? É você comer. É indispensável à sobrevivência humana. Mas quando eu falo de um bem secundário, eu não preciso dele para sobreviver. Eu preciso dele para satisfazer meu desejo, né? Eu preciso dele para satisfazer a minha vontade, mas não preciso dele para sobreviver. Então, por isso que ele é um bem secundário, tá? Vamos lá para terceira questão. Quando a gente fala assim, ó, escolha a alternativa que contém apenas bens econômicos. Aí nós vamos começar a lembrar do que é bens econômicos.
Aí os bens econômicos nós temos lá, né? Tá dentro do quanto à obtenção, que aí nós vamos lembrar. O que vinha a obtenção? A obtenção tem os livres, né? E não econômicos, e tem os econômicos. Lembra dos livres e não econômicos que a gente acha em qualquer lugar? A gente acha e a gente não precisa pagar para ter eles, né? A água de um rio, a gente não precisa pagar para beber aquela água, porque são bens livres e não econômicos. A gente não precisa pagar, não tem questão de pagamento pela água, tá? O ar é um bem livre, a gente não precisa pagar para respirar, tá? E os bens econômicos a gente precisa adquirir, né? Comprar de alguma forma. Então, é legal a gente começar falando em relação a isso, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo calçado, madeira e ar. Isso é letra A, viu, gente? Calçado. Calçado é um bem econômico? É um bem econômico. Por que é um bem econômico? Porque eu vou ter que comprar aquele calçado, certo? Eu não acho na natureza de graça aquele calçado, já prontinho eu vou lá e coloco no meu pé. Não, eu vou ter que comprar aquele calçado, tá? Quando eu falo de madeira, a madeira, dependendo da situação, porque a madeira tá na natureza, mas para ela se transformar em alguma coisa, eu preciso também pegar, levar para a fábrica, transformar ela, né? Então entra a questão econômica. O ar é econômico? É um bem econômico? E aí, é um bem livre. Eu não preciso pagar para poder ter o ar. Ele é não econômico, tá? Então, nesse aí, ele não tem alternativa que contém apenas, tá? O bens econômicos, certo? Porque o ar, ele não é um bem econômico, ele é um bem livre, certo? Então a letra A está errada. Vamos agora para a letra B. Quando eu digo assim, fogo, água e ar, certo? O fogo, eu preciso pagar para ter o fogo? Não preciso pagar para poder ter o fogo, né? Quando eu falo água, eu preciso pagar para poder ter água? Eu não preciso pagar para poder ter água, né? A água, ela tá lá. Eu não preciso pagar para poder ter água. Quando eu falo assim, o ar eu também não preciso pagar para poder ter o ar. Entendeu? Então, quando eu trato do fogo, água e ar, eles são bens não econômicos, certo? O fogo eu não vou pagar para poder ter o fogo. Então, se eu não vou pagar para poder ter o fogo, é o bem não econômico, tipo de bens não econômicos. Água, se eu não pagar para poder ter a água, é não econômico. O ar também não tem. Então, vamos lá. Calçado é um bem econômico? Eu preciso pagar para poder ter esse bem? Preciso. Então, calçado é um bem econômico. Eu não vou achar direto na natureza e vou retirar. Toalha, eu preciso comprar uma toalha? Claro que eu preciso comprar uma toalha. Eu não vou achar a toalha lá, perdida na natureza, né? Ela já lá, bonitinha, só pra gente pegar e se enxugar, né? E fazer o que tem que fazer. Não, a toalha é um bem econômico. Mas aí vem o quê? O vento. E aí, o que é que vocês me dizem? O vento é um bem econômico? O vento não é um bem econômico, gente. O vento, ele tá na natureza. Você não precisa pagar para poder ter um vento, né? Então, o vento, ele é um bem não econômico. E aqui ele está pedindo, olha a pergunta novamente, escolha a alternativa que contém apenas bens econômicos. Bens econômicos. Então, a gente já viu que na letra A, calçado, madeira e ar. O A entra aí de não econômico. Letra B, fogo, água e ar. Também não econômico. Letra C, calçado, toalha econômico, mas o vento não é econômico. E aí nós vimos a letra D, rádio é econômico? É econômico, porque eu preciso comprar para poder ter o rádio. O rádio não vai achar na natureza, né? Já pronto, bonitinho. Existe o processo de
Industrialização com rádio, né? De transformação. E aí nós temos a mesa. A mesa, para chegar a ser mesa, a pessoa precisa, né, pegar madeira, transformar, e aí a pessoa vai comprar a mesa. Então, a mesa é um bem econômico? É um bem econômico, né? Eu vou comprar aquela mesa. Quando eu falo refrigerante, eu tenho que comprar o refrigerante, né? A gente come aquela comidinha gostosa de azeite, sabe? Aquela coisinha assim, tomar um refrigerante, tem que fazer o quê? Eu vou comprar aquele refrigerante, né? Aquele refrigerante eu não vou achar ele, eu vou ter que comprar. Então, qual é a letra que se refere a somente bens econômicos? Letra D. O rádio, a mesa e o refrigerante, certo? E aí vamos dar continuidade. Quinta questão, vamos lá. Os bens que se destinam a satisfazer as necessidades estéticas são... Olha aí, gente, que legal. Se a gente falou que as necessidades primárias eram aquelas necessidades que é indispensável à sobrevivência, né? É indispensável à sobrevivência humana. As secundárias, elas não são indispensáveis, vai satisfazer um desejo. Só que aí a gente vai tratar de um tipo de necessidade que é a necessidade estética. Essa necessidade estética, ela está dentro dos bens econômicos. E aí nós vamos lembrar como é que ela está dentro dos bens econômicos. Nós vamos lembrar agora. Quando a gente trata de bens econômicos, né, os escassos, os produzidos, né, nós tratamos também de alguns tipos de bens econômicos, que eles se subdividem em quê? Bens comuns, tá? Vamos relembrar aí. Bens comuns e bens de produção. E bens raros, tá? Bens comuns e bens de produção primeiro aí, gente. Bens comuns, ele tem aqueles duráveis e consumo durável, não durável e durável, né? Então, o durável